Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 a 4. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Este capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos é muito importante para aprendermos e meditarmos sobre a obra missionária. É aqui que se dá início ao trabalho missionário de Paulo, a partida dele e seus companheiros para a sua primeira viagem. Interessante observarmos que o escritor Lucas, ele cita primeiramente Barnabé e depois, então, ele cita Saulo. Nesta primeira viagem missionária, foi com eles também João Marcos, que era primo de Barnabé. E nesse processo extraordinário desta viagem missionária, algo que eu quero observar com relação à igreja de onde eles partiram, a igreja de Antioquia da Síria. Essa igreja, ela teve o seu início narrado também por Lucas, no capítulo 11 do livro de Atos, a partir do verso 19, onde lemos: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então esta igreja, ela foi edificada pelo Espírito Santo através de algumas pessoas que anunciaram o evangelho a alguns gregos ali naquela cidade. E Deus então levantou uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito Santo. E quando mais tarde Barnabé, ele vai buscar Saulo em Tarso e leva-o até Antioquia, e durante um ano eles ficam ali ensinando a palavra de Deus e exercendo o ministério naquela igreja. Após esse tempo, então, nós temos o capítulo 13, onde existe ali a chamada missionária de Paulo ou Saulo e Barnabé para a obra que o Espírito Santo os havia chamado. A ênfase que eu quero dar neste momento, nesta reflexão, é com relação à igreja de Antioquia. Percebamos que ela foi iniciada por crentes que estavam vivendo um momento de perseguição. E ali anunciaram o evangelho e Deus operou. O Senhor agiu salvando muitas pessoas. E é interessante, quando eu acabei de ler os versículos 19 a seguir do capítulo 11 de Atos, quando Barnabé ele chega pela primeira vez na igreja em Antioquia, enviado pelos apóstolos de Jerusalém, diz que quando ele chegou ali, no versículo 23, ele viu a graça de Deus. Era uma igreja que abundava da graça de Deus. Este é um princípio extraordinário para as igrejas cristãs dos dias atuais e em todo o tempo. A necessidade de que a igreja seja cheia da graça de Deus.
A graça de Deus manifestada em Jesus Cristo. A graça de Deus operada no meio do povo de Deus. É essencial. De nada vale os rituais, de nada vale ou qualquer outro tipo de apresentação externa se não houver a graça de Deus manifestada na vida das pessoas. A graça, ela só é manifestada na vida do ser humano, na vida do homem. Ela não é algo que ocorre através simplesmente daquele momento litúrgico, daquele momento onde a coletividade está reunida. Não. A graça de Deus, ela tem como alvo o coração do ser humano, o coração da pessoa convertida. E essa graça que habita no crente, que é operada no salvo, ela se manifesta de uma forma coletiva, de maneira que há unidade, de maneira que há amor fraternal, de maneira que há Deus operando e agindo e alegrando o seu povo, que foi o que Barnabé viu ali na igreja de Antioquia. E ao ver aquilo, diz o verso 23, que ele se alegrou. Onde há a graça de Deus, existe alegria. A igreja, a comunidade de crentes que reside ou que convive em um determinado lugar geográfico, uma congregação, uma cabana, uma casa, um templo, não importa se é grande, luxuoso ou muito simples, mas onde existir a graça de Deus, ali haverá expressão de alegria espiritual. E a igreja de Antioquia, ela tinha essa alegria do Espírito Santo. Agora, olhando para o capítulo 13, nós vemos que naquela igreja, diz o escritor Lucas, que haviam ali líderes, profetas e doutores. E ele cita então o nome de alguns desses homens, mas o que me chama muito a atenção é que eles estavam unidos, servindo ao Senhor e jejuando. Essa é a descrição e a narrativa dada pelo escritor Lucas. Líderes unidos buscando ao Senhor. Essa é uma característica extraordinária da liderança verdadeiramente cristã. Uma liderança unida e uma liderança que busca ao Senhor. É mais do que necessário que os servos de Deus, que aqueles que vivem na posição de liderança espiritual, demonstrem dentro da sua comunidade que eles estão unidos em um único propósito, que é o propósito de servir ao Senhor. Nós sabemos que, infelizmente, ocorreram e ocorrem facções, divisões, partidarismo, até mesmo entre líderes espirituais. Mas aqui está um padrão que deve ser seguido, que deve ser observado por cada pessoa chamada por Deus para exercer o ministério cristão. A necessidade de estar unido como ministério unido, fortalecido, para que a igreja toda seja abençoada. Então esses líderes estavam buscando ao Senhor. E o que ocorre ali então? Diz que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo então falou de uma forma talvez profética naquele momento, e ali então houve a chamada de Barnabé e Saulo para a obra missionária. Então o Espírito Santo agindo naquela igreja, naquela liderança unida, naquela igreja cheia da graça de Deus, naquela igreja onde havia alegria, não havia riqueza, é claro, mas havia alegria espiritual, e a partir daquele lugar, a partir daquele ministério, a partir daquela igreja, o Espírito Santo
abençoaria grande parte do mundo, porque dali partiram aqueles missionários para fazerem algo grandioso, que era anunciar a salvação em Jesus Cristo e ganhar almas para o Senhor e converter muitos e muitos gentios e judeus também para a causa do Mestre, para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então a reflexão que eu faço neste momento é que nós, como Igreja do Senhor, possamos viver na graça de Deus, possamos viver na alegria do Senhor, na unidade do Espírito Santo, para que Ele possa falar conosco, nos guiar, nos orientar pela sua santa e bendita palavra, e que através das nossas igrejas o mundo seja abençoado, como foi abençoado, ou como foram abençoadas tantas pessoas a partir da igreja de Antioquia. Que a nossa igreja local, que a igreja local que você congrega, seja um instrumento através do qual o Espírito Santo possa abençoar toda a sua comunidade, possa abençoar muitas vidas, porque nós fomos chamados para sermos uma árvore frutífera que abençoa e que dá fruto. E esse fruto, sim, é a proclamação do Evangelho e as almas convertendo-se e crendo no Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você.